Olá, começa agora mais uma transmissão ao vivo de Tutameia, sempre trazendo para você um personagem, um brasileiro que nos ajude a compreender melhor o momento em que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, para que possamos atuar, trabalhar melhor nessa nossa pátria tão querida. Ela é a Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Sérgio Amadeu, Oi. que vai estar conosco, está conosco aqui nessa entrevista. Você já o conhece, é um grande especialista aí em mídias sociais, entre outras atribuições dele, né? A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhe. Antes de a gente começar a entrevista, eu queria te convidar a participar, não só mandando seus comentários, mas ampliando a voz do Sérgio, né, nas redes sociais, divulgando entre seus amigos, divulgando aí nas redes, né? E lembre que se quiser depois assistir novamente ou discutir com seus amigos, o vídeo fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena, Tutameia, o Tutameia escrito com letras maiúsculas. Tudo ancorado no nosso site, tutameia.jor.br. Eleonora. Sérgio, muito obrigada por você estar aqui hoje. A gente entrevistou o Sérgio aqui no auge ali das fake news e todo aquele monte de disparos do WhatsApp. Falamos bastante sobre isso. O Sérgio é um especialista em tudo isso. E agora a gente está aqui perplexo com mais esse atentado aí à liberdade de expressão, que é a prisão do Assange. Então a gente queria te ouvir sobre isso. Talvez começar pelo começo, né? Queria que você falasse um pouco do que é o Wikileaks, como é que começou isso, para as pessoas que não acompanham muito de perto essa área poderem acompanhar melhor. Então você pudesse começar por isso, né? O que é o Wikileaks? Como é que Bom, obrigado aí pelo convite, por essa possibilidade aí da gente falar aqui sobre esse assunto. E o Wikileaks, ele surgiu por iniciativa de ativistas, mas que queriam avançar no jornalismo investigativo e trazer para as populações, para a sociedade, aquilo que, em geral, o poder mais organizado, maior, os estados, os grandes estados e as grandes corporações querem esconder. Então, vários ativistas se envolveram nisso. O Assange, ele é uma pessoa que tem muitas habilidades informacionais, com computação. Tantos outros também se envolveram, jornalistas profissionais também. E eles construíram uma organização que chama Wikileaks. Essa organização, ela tem o objetivo de trazer luz nos lugares ou nos fatos que estão encobertos aí. Então, ela estimula que pessoas entreguem documentos que comprovem determinados fatos. O Wikileaks é muito rigoroso nisso. Os Estados Unidos, o Departamento de Estado americano não consegue desmentir o material do Wikileaks, que é um material vazado, que em geral ele consegue avaliar, sendo verdadeiro, ele expõe esse material, né? Então ele não é uma coisa assim, um site onde qualquer um pode fazer uma denúncia, não. Ele é uma organização bem rigorosa. E ele começou a denunciar coisas, por exemplo, alguns tratados que estavam sendo organizados no mundo de maneira sigilosa, envolvendo o poderio norte-americano. Ele denunciou, por exemplo, os elementos da guerra do Afeganistão, da guerra do Iraque, documentos que vazaram de embaixadas norte-americanas, que mostram operações dos Estados Unidos influenciando e até mesmo alterando as decisões de vários países. E os Estados Unidos, obviamente, ficaram assim, bastante irritados com a existência do Wikileaks,
começou a perseguir o Wikileaks. Uma das primeiras perseguições, que é típica dos norte-americanos, foi cortar o fluxo de dinheiro do Wikileaks. O Wikileaks é sustentado por doações. Então, um belo dia eu fui lá fazer uma doação, não tinha mais, porque eles tiraram a conta do Wikileaks do credit card, do PayPal. Isso gerou, inclusive, uma mobilização dos hackers contra essa ação unilateral, ilegal do governo americano. Chegou para essas empresas bancárias, aí, financeiras, de crédito, falou: olha, isso é um grupo que nós não concordamos, ligado a terroristas, então suspenda a conta deles. Então, veja, atitudes fora do processo judicial, atitudes que são para tentar evitar que as pessoas conheçam a verdade. Então, o Wikileaks, ele parte de uma premissa que o Assange construiu. Não é só dele, mas ele foi muito importante para que as pessoas acreditassem nessa ideia de ter uma organização que expõe documentos, vídeos que tragam a verdade. E ele dizia o seguinte, o Assange: toda grande atrocidade é feita por escrito. Ah, é? E aí eu mesmo falava: não, isso não é possível, ninguém vai fazer uma coisa. Ele falava: não. E aí pensa numa coisa: um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial, na solução final, levando umas crianças para serem exterminadas. Esse soldado ia mandar as crianças embora. Não é todo soldado que é nazista, que tem prazer em torturar. Então a ordem tem que ser por escrito, tem que ser cadeia de comando. Se você pegar Guantánamo, você vai encontrar manuais de tortura. Os americanos escrevem. Então, se você pegar as atrocidades que eles cometem, não estou dizendo, não vamos também dizer que são todas, mas a maioria que envolve organizações estão por escrito. Por isso que o Wikileaks, eles odeiam o Wikileaks, porque o Wikileaks começou a botar esses documentos disponíveis e vídeos também. Então, o vídeo do helicóptero Apache, que tá, toda hora eles tiram do ar, eles até desistiram. Tá lá no YouTube, você escreve Collateral Murder, ele mostra as imagens do helicóptero ataque matando os repórteres da Reuters, populares que estavam com eles na periferia de Bagdá, e aí vem um carro, uma perua escolar, socorrer, porque não... E eles falaram, o soldado falou: olha, trouxeram crianças no campo de batalha. Shoot, aí eles atiram, matam as crianças. Quer dizer, não foi os Estados Unidos falava a Al-Qaeda comete um assassinato, não foi o exército americano. Então isso deixou os Estados Unidos numa situação assim de considerar o Wikileaks e o Assange um inimigo número 1 ou número 2, assim, do nível do Bin Laden. Quer dizer, trazer a verdade para eles é a mesma coisa que fazer um atentado terrorista. Porque, na verdade, quem é terrorista em boa parte das ações é o terrorismo de Estado norte-americano. E aí eles atuam como eles estão atuando aí em vários lugares com o lawfare, né? Então eles inventaram um crime de assédio sexual na Suécia, e aí veio uma ordem de prisão número 1 na Interpol de alta prioridade para o Assange. Então, quer dizer, difícil isso. Tanto é que a Suécia retirou isso e a Inglaterra não permitiu que ele saísse da embaixada, porque quando veio essa ordem de prisão, ele foi para a embaixada do Equador e pediu asilo, né, político. O Rafael Correa deu, e aí a Inglaterra ameaçou invadir a embaixada. Aí o Rafael Correa falou: o que é isso? Isso é território equatoriano. Aí eles viram lá que seria muito desgaste e, por outro lado, não permitiram que ele entrasse num carro e fosse até um avião e fosse para o Equador, por causa de um crime de assédio. Quer dizer, é uma farsa. E aí, depois desse crime, a Suécia retira a denúncia e ele continua... Não, mas tem mais 4 aqui. Então, tem 4 estados americanos, aí sim, acusando ele de espionagem. 2 desses estados, eu não me lembro agora quais são, mas tem crimes de... Esse crime é pena de morte. Mas, na verdade, os Estados Unidos já têm uma ordem
de execução que nós não sabemos o nível que ela é. Provavelmente deve ser uma ordem de assassinato, como eles fizeram com o Bin Laden, porque é um terrorista. Eles dizem que estão em guerra, foram lá e não foram prender o Bin Laden, foram matá-lo. No caso do Assange, nós não sabemos o que o aparato de segurança norte-americano tem, mas nós sabemos que eles são contra a verdade. Então, em breve, toda essa operação que ocorreu no Brasil, uma parte dela já começou a sair do Wikileaks, mas é muito incipiente ainda. Daqui a alguns anos nós teremos acesso a esses documentos, se não vazar antes. Se vazar antes, vai ser com o Wikileaks, e aí você vai ficar sabendo toda a manobra que envolve esses juízes, esses promotores, esse esquema para poder tomar, principalmente o pré-sal, e para poder retirar uma ação democrática, mais radical na América do Sul. Tanto é que eles estão fazendo isso em todo lugar, né? Eles estão fazendo essa ação de usar a lei, inventar um crime, porque eles perceberam que isso mobiliza, funciona. Agora, as pessoas que começam a olhar sabem que é uma farsa, né? O Assange não é acusado de corrupção, ele é acusado, num primeiro momento, de assédio. O crime dele era ter feito relações sexuais sem preservativo, que lá é considerado crime. E talvez, acho que aí cada país tem a sua legislação, acho que até tem que ser, mas isso é uma coisa assim assustadora, o jeito que eles acusam. E aí ele no Brasil você tem pessoas acusadas de corrupção, o presidente Lula, né, considerado é a mesma estratégia de lawfare, de usar uma lei e montar uma frase, uma farsa, exatamente. Essa é uma estratégia norte-americana. E no Brasil agora, para que a lei brasileira não seja executada, não seja colocada em análise, no caso concreto, eles tiveram que combinar o lawfare com a tutela militar, né? Que no Brasil você tem lá o exército toda hora dizendo, olha, estamos de olho. Isso precisa ficar claro, né? Que o Brasil, você fala, o governo Bolsonaro é ruim por causa do Bolsonaro. Não, é por causa da junta do Haiti que está lá. O governo ruim é o governo que é dirigido pelo Santos Cruz, pelo Heleno, pelo Floriano Peixoto e o ministro da Defesa. Estes mandam no governo. Estes estão fazendo desmonte. O Bolsonaro atrapalha só, mas eles chegaram lá com o Bolsonaro. Eles têm mais de 80 oficiais superiores impostos da administração civil. Ou seja, o Exército, que devia ser um grupo profissional, no Brasil é um grupo de assalto. Tem mais oficiais de alta patente na administração pública hoje do que na época da ditadura militar. Então eles estão... esses caras são os caras que não são militares profissionais, mas são políticos. Eles têm um partido armado. Diz, não cumpra a lei, que senão eu ponho você na cadeia. Eu ponho as tropas na rua. É isso que eles estão fazendo, lá com o STF e tal. Porque no caso do Assange já é mais simples, né? Eles alegam ações contra o poderio democrático dos Estados Unidos e aí prendem o cara. Então é uma combinação. Agora, o trabalho do Wikileaks, sim. Eu queria primeiro voltar à caracterização do Wikileaks, um trabalho essencialmente jornalístico, né? É um jornalismo investigativo. O Wikileaks ele combina técnicas que depois os próprios jornais passaram a utilizar, técnicas de trazer um material, fazer uma apuração. Então ele não joga o material que não é no mínimo garantido que ele veio de uma fonte que é segura. Ou seja, se é um telegrama da embaixada, ele pode nem analisar o conteúdo, mas ele analisa que aquilo de fato é um telegrama da embaixada americana. Então ele tem um trabalho de checagem. E a imprensa tradicional já utilizou, inclusive. Os próprios documentos do Pentágono foram publicados em todos os grandes jornais norte-americanos.
Sim, a própria imprensa no Brasil, inclusive a Folha fez um acordo lá, e ao contrário do Wikileaks, né, eles não divulgaram tudo que eles tinham que divulgar na época, porque aí tem aquelas... Então, os jornais têm lá seus compromissos, etc. Não vou nem... Mas o Wikileaks não tem essa. Então, o Wikileaks... A ideia do Wikileaks é bastante clara, é o seguinte, doa quem doer. Então, ele vai... O próprio Neri Moreno. Sim. Quer dizer, ele foi... alguns falam que, quer dizer, ou seja, o Wikileaks divulgou documentos que, em tese, eram contra... O Equador, o atual... quer dizer, era contra a própria segurança do Assange, né? Porque ele divulgou documentos de casos de corrupção no atual governo equatoriano, que é quem estava bancando, ultimamente aqui a segurança do Assange. E esse vazamento que foi lá pelo Wikileaks, ele tem repercussões no próprio Equador aqui, né? Porque tem um outro ativista sueco que mora no Equador, que se chama Olabini, ele já esteve várias vezes no Brasil, é uma pessoa super... tranquila, é um programador, né, que utiliza o conhecimento deles para criar ferramentas de defesa da privacidade, e ele, no mesmo dia que o Equador chama a polícia vergonhosamente para invadir a embaixada lá do Equador, o Lenin Moreno manda lá a polícia dele prender, sem uma denúncia concreta, o Olabini, que é esse programador sueco que morava no Equador e que estava, inclusive, indo para um evento no Japão. Aí ele é preso, e é preso assim porque ele tem suspeita de ser colaborador do Wikileaks e viajar muito para países ao redor aqui da América do Sul. Viaja mesmo, porque ele é um grande desenvolvedor de códigos, colaborador do Tor, que é uma rede, também um browser, um software que permite que as pessoas naveguem sem ser vigiados, é usado pela Anistia Internacional, usado por vários jornalistas, usado pelo Movimento Democrático na China, enfim, usado, o criador dos principais códigos é um funcionário, é um oficial da Marinha Americana, então tem uma colaboração de muita gente. E o que esse presidente do Equador fez agora, na verdade, é uma ação combinada com os norte-americanos, né? Não é uma coisa... ele está querendo se cacifar. É óbvio que o Wikileaks denuncia mesmo documentos que têm veracidade, que tem comprovação, na verdade. Se tem um documento que como tem... eu até cheguei a olhar as compras da embaixada americana em Brasília, né? Tinha lá, os documentos foram resgatados, tinha uma nota, na verdade, um relato de pagamento de uma tradução de um texto para interferir na reforma do judiciário brasileiro. Eu não sei qual é esse texto, mas ele foi traduzido. Então você pega detalhes, isso é um trabalho de averiguação, só que eles não vão te entregar, mas eles atuam, interferem, eles treinaram o Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro vocês estão vendo aí, não precisa ser... Ele não é uma pessoa que tenha vamos dizer assim, uma estatura de um juiz que iria chegar às cortes superiores. O processo no Paraná contra a Petrobras foi feito porque ele estava lá disponível, tinha escrito um artigo que foi publicado em 2004 dizendo que tinha que destruir o sistema partidário brasileiro. Ele era o homem que, se desse um toquinho nele, passasse as informações, ele podia fazer a prática do lawfare junto com a turma do Janot, que hoje está lá escondido, mas quem bancou esses caras do Paraná, que agem, esse Ministério Público que queria fazer essa lavagem de dinheiro ali com os Estados Unidos, né? Não, com a Petrobras, os dois. Esse pessoal eram os caras protegidos. Você pode nos rememorar que o Wikileaks ajudou a revelar sobre esse golpe que teve no Brasil? Olha, os telegramas, né? Ele revelou que o Serra, numa reunião com o embaixador, porque o golpe não foi feito pelo Bolsonaro. Bolsonaro é uma pessoa que estava fora dessa articulação.
Quem articulou o golpe foi um grupo mais da elite econômica, junto com os banqueiros, junto com a Globo, e que eles, para isso, com a derrubada da Dilma. Aliás, hoje, 17 de abril, é o dia da votação na Câmara. Interessante. Eles derrubaram na verdade, a Dilma, tendo que fazer uma lambança jurídica, desvirtuando as coisas. Eles abriram caminho para essa desinformação, que quem sabe fazer melhor sem nenhum plurido é a extrema-direita, porque já estava fazendo nos Estados Unidos. Então, o Wikileaks mostrou o Serra dizendo, não, quando nós ganharmos o governo, nós vendemos o pré-sal. Isso o Serra depois desmente o embaixador, que eu acho que nem mais estava no Brasil, porque ele fez fez um relato. Esse relato é verdadeiro. Ele não está dizendo que o relato é falso, ele está dizendo que o telegrama do embaixador, o embaixador mentiu, e não mentiu. Era um esquema. Ele fez a denúncia dos cursos que o Sérgio Moro fez, dos elogios, dos esquemas. Agora, ele mostrou várias coisas. A gente precisa ainda fuçar nos documentos do Wikileaks. Tem muito documento lá que pode revelar outros elementos, né? Além desses que foram claramente expostos e que mostram uma relação muito próxima, né, de algumas autoridades aí que promoveram essa caçada que a gente chama de lawfare, né, que é usar a lei, né, para exceder a lei para perseguir inimigos políticos. O Wikileaks fez isso. Agora, tem muito documento que a gente não foi atrás. Vários documentos, os documentos foram colocados publicamente após a prisão do Assange, né? O arquivo. São outros. Que são esses documentos? Você olhou lá? São muitos documentos. Muitos documentos que não estavam ainda disponíveis no site do Wikileaks. Esses documentos são... eu ainda não vi os do Brasil, mas são vários documentos. Alguns que eu estou vendo denunciam determinados operações ilegais, corruptas e tal. Outros que envolviam Sarney lá, Rosiana Sarney, mas eu sinceramente eu estou preocupado. A gente está vendo como baixar esses documentos todos para ter um espelho. Isso. Então a gente está vendo como que a gente vai tentar baixar para deixar eles disponíveis, porque aí se você pega um lugar, tem um outro, claro. E há risco disso aí ser atacado, né? Porque mas tem de muitos países, tem muitas coisas que a gente... Agora, veja, pensa numa coisa, mesmo os documentos que não saíram pelo Wikileaks, que era o chamado Panama Papers, eles estão lá, ninguém está fazendo nada, a Polícia Federal sentou em cima, porque fulmina muitas pessoas que tinham organizado o golpe, e que não é de interesse desse atual governo pegar, mas se for de interesse eles vão atrás. Então nós estamos vivendo um desvirtuamento dos processos legais muito grave, né? Porque é uma seletividade para além de tudo que você já faz, que o Estado não consegue olhar tudo. O Poder Judiciário também não, o Ministério Público também não. Então ele tem um grau de seletividade, mas agora essa seletividade tinha até que mudar de nome, porque ela na verdade, o uso político dessas estruturas para fazer ação política direta. Aí ficou difícil, você destrói os estados para recompor o direito depois, é muito complicado. Destrói os fundamentos do Estado. A regra, né? É que nem o Exército. Toda vez que o STF vai cumprir a lei, o Exército é o que eu tenho falado. Vai lá e fala, olha, eu vou entrar em operação, vou botar os tanques na rua. Então o Exército vai e mata uma pessoa com 80 tiros, e aí não tem nem o nome do oficial. Você não sabe nem quem comandou aquela operação. A imprensa não divulgou isso, tinha que divulgar. Ué, por que não? Divulga nome de policiais da rota, que tal? Por que não vão divulgar? Porque tá todo mundo, Então, o Wikileaks, se tivesse
esse acesso, ele teria já divulgado. Então, na verdade, eu queria dizer o seguinte, o Assange, ele está preso não por disseminar desinformação, fake news. Não, ele está preso exatamente por distribuir documentos e vídeos e áudios que comprovam determinados fatos que o poder estatal, muitas vezes norte-americano, quer esconder. Então é isso que eles não toleram. Eles não toleram que você exponha documentos dos próprios estados ou de grandes corporações que mostrem as operações que eles estão fazendo. Eles não toleram isso. Eu não vou falar que isso é a verdade absoluta, porque isso você pode interpretar de várias formas. Mas eles não toleram a realidade e os atos que eles próprios fizeram. Então eles têm que esconder. O Wikileaks mostra. É por isso que o Assange está preso. Não é por outro motivo. Então, nós não podemos, a sociedade democrática, os democratas de todos os lugares não podem deixar que o Assange seja extraditado para os Estados Unidos. Uma pessoa que mostrou claramente o que está acontecendo. Então, é muito importante a defesa. A defesa do Assange é a defesa do jornalismo investigativo. É a defesa da liberdade de expressão. É a defesa do direito das pessoas terem acesso não a documentos privados de pessoas fragilizadas, não, ao documento dos poderosos. Né? Então, é por isso que a gente tem que se mobilizar, fazer a disputa. E os ingleses não podem estar com essa comodidade. Eu não tenho nada com isso. Claro que tem, eles que fizeram isso. Na própria Grã-Bretanha, o líder do Partido Trabalhista já se pronunciou contra a extradição. E, claro, a Grã-Bretanha está no meio desse Brexit, que também pode mudar tudo. Como é que você está vendo a reação internacional a essa prisão? E eu lembro que logo que você citou aquele vídeo importante lá da guerra. Sim, o Collateral Murder. O Collateral Murder, que enfim, teve uma ampla divulgação, continua tendo. Os jornais no mundo inteiro cobriram o Wikileaks e divulgaram o Wikileaks, e depois isso foi... Hoje, muitos jornais até quase chamam Assange de traidor. Houve uma... enfim... essa mobilização da imprensa em apoio ao Wikileaks e ao Assange diminuiu muito. Por que isso aconteceu? Né? E como é que você está vendo agora a reação internacional a essa prisão, que é um atentado à liberdade de imprensa? É como as várias... os Estados Unidos agiram sobre os jornais do mundo todo e colocaram o seguinte, olha, e o Wikileaks continuou soltando. Quando eles soltam um documento do Serra, a Globo fica... Não é bem assim, tem que selecionar. Então, vários grupos empresariais que controlam a mídia de massas recuaram em relação ao Wikileaks. Daqui a pouco vai denunciar a gente aqui. Essa é a verdade. E aí eles recuaram. Aí o Wikileaks não vai, ele não pode mudar o procedimento dele. Ele não pode, é isso que é a ideia da sua Constituição. Então ele não vai mudar. E aí muitos recuaram. Agora... Hoje, da mídia tradicional, que eu tenha visto, só a New Yorker que lançou um manifesto em defesa dele, falando que era um ataque ao jornalismo e à liberdade de imprensa. É um ataque ao jornalismo, você vê, mas cadê os jornais no Brasil que cobriram vários documentos do Wikileaks, que fizeram matérias? Cadê o 360 graus? Cadê? Quer dizer, tá tudo aí. Então, uma coisa assim, né? Eu sou a favor do jornalismo investigativo desde que não investigue determinadas coisas. Está errado. O Wikileaks, ele é muito importante. A gente está chamando um ato amanhã, nessa quarta-feira, em frente ao consulado britânico. É um primeiro ato que fica em Pinheiros. Eu estou aqui com... Ferreira Araújo, isso. 741, estou botando aqui o... Legal. A convocação. Quem quiser pode até usar aí isso. A imagem aí desse flyer para
ampliar a divulgação, além de compartilhar a entrevista. Claro, mas esse flyer, a gente está querendo começar uma onda, né? Tentar montar, estimular as pessoas, não só do Brasil, em vários outros lugares, fazerem atos lá em relação ao consulado, às embaixadas da Grã-Bretanha, apoiar os trabalhistas, os democratas da Grã-Bretanha que estão contra esse absurdo que é ser um capacho dos Estados Unidos. A palavra é capacho mesmo. Então, nós não temos nenhuma dúvida que é muito importante isso. É preciso mostrar as farsas que eles estão organizando no mundo, né? Essa estratégia deles, principalmente do Estado americano, ela é cínica, e nós vamos fazer esse ato às 12 horas. Muitas pessoas falam, mas por que na hora do almoço, né? É um ato relâmpago que a gente fala. É na hora do almoço porque o consulado fecha às 16 horas, à noite não ia ter ninguém lá. Então a gente gostaria que as pessoas fossem lá, levassem um papel, um cartaz escrito à mão. A gente vai filmar, vai colocar nas redes, vai mostrar que ninguém está esquecendo disso. E isso vai começar a ter repercussão. Não dá para deixar o Wikileaks e o Assange como os próprios americanos fazem em Hollywood. A expressão é atrás das linhas inimigas. Nós não vamos deixar isso. Isso eles podem esquecer. Nós não vamos dar para cobertura a um Estado que tortura, mata, que tem ordens de execução, que assassina pessoas no mundo inteiro, e que quando o Wikileaks mostra isso, ele vem e fala, não, está colocando em risco a segurança dos Estados Unidos. Ora, quem coloca em risco a segurança dos Estados Unidos são os próprios norte-americanos que desenvolvem essa política, é o Departamento de Estado, essa agressividade. Onde tem petróleo, eles fazem guerra para tomar o petróleo. Eles perderam a guerra da Síria. E porque cadê a imprensa para falar? Os Estados Unidos destruiu a Síria e saiu de fininho. Tá, a guerra acabou. E eles agora estão vindo aqui no Brasil, porque aqui não precisou ter guerra. Bastou fazer lawfare, derrubar o governo tal, e tomar o pré-sal e botar umas pessoas assim, desse nível que vocês estão vendo do governo aí. E os militares entreguistas, né? Imagina um militar entregar o pré-sal. Onde você já ouviu falar disso? Entregar Embraer. E eles aplaudem. Esses caras, militar que tem Twitter, cujo seu perfil está escrito em inglês, você acha que ele está falando para o Brasil ou para os chefes nos Estados Unidos? Uma vergonha. O Wikileaks mostra essa vergonha, mas não mostra assim como discurso, mostra com documentos. Então, quem puder ir lá, amanhã, às 12 horas, em Pinheiros, perto do metrô, a gente vai também estar lá lembrando que o Olabini, que é esse ativista dos direitos humanos, da privacidade, da liberdade na internet, está preso ilegalmente no Equador. Mas vamos por partes, né? Nós estamos lá agora nesse ato e todo mundo pode ir, vai ser rápido, vai ser na hora do almoço. E é isso. Você tem conhecimento de atos semelhantes que estejam sendo feitos, enfim, em outros países? Não está meio desarticulado, mas eu vi algumas imagens que me parece que eram atos. Mas o nosso a gente vai deixar claro que é um ato, vamos botar no Facebook, Twitter, Instagram, vamos contar com o pessoal que quer divulgar isso. Obviamente, esses protestos, né, a grande imprensa não vai dar porque ela está interessada em abafar essas coisas. Mas, enfim, pode ter uma outra cobertura. Mas qual que é a ideia? A ideia é falar o seguinte, olha, a gente tem que fazer esses atos e divulgar que está ocorrendo para as pessoas ficarem sabendo que tem mobilizações aí. Tem muita gente que teve informações do Wikileaks, que apoiou o Wikileaks, que escreveu matérias no mundo inteiro sobre isso e que pode ajudar agora a defender essa luta
pelo direito à sociedade conhecer os fatos tais como eles ocorreram. É isso, então vamos lá. Eu agradeço o espaço aqui que vocês deram e amanhã às 12 horas lá em Pinheiros, ato pela liberdade de Julian Assange, em defesa também do Olabini, que está ilegalmente preso no Equador. Valeu. A gente conversou aqui então com o Sérgio Amadeu, nessa entrevista até rápida aqui, mas contando um pouco a importância do Wikileaks para o jornalismo, para a democracia no mundo todo, a importância de lutar pela liberdade de Julian Assange. Antes de a gente terminar, como sempre, eu queria pedir novamente ao Sérgio para que desse a sua mensagem aí final para os nossos internautas. E lembrando que esse trabalho fica disponível no nosso canal de vídeo, youtube.com/c/Eleonora e Rodolfo Lucena Tutameia, ou Tutameia escrito com letras maiúsculas, e no site tutameia.jor.br. Sérgio. Bom, agradeço aqui novamente e chamo todas e todos a trabalharem pela liberdade do Assange e em defesa do jornalismo investigativo, do direito às pessoas conhecerem aquilo que de fato ocorreu. Então, a defesa do Wikileaks, do Julian Assange, a defesa do Olabini, é a defesa de pessoas que deram parte da sua vida para a liberdade de informação. Isso é muito importante. Eu não posso acreditar que a gente consiga estruturar uma sociedade com base na mentira, na falsidade, no cinismo. O Wikileaks não distribui desinformação, como é hoje o poder no Brasil, o presidente da República. O Wikileaks distribui documentos que permitam às pessoas avaliar. Documentos são reais, não são invenções, não são elaborações, elucubrações. Isso é muito importante para que as pessoas façam o seu juízo. Nós estamos vivendo um período muito grave e que é o que eu chamo de desinformação, ou de pós-informação, pós-verdade, né? Que vale qualquer coisa para justificar o que eu quero. Não vale qualquer coisa. Não vale qualquer coisa. Então, o Wikileaks mostra exatamente isso. O Wikileaks é quase que um antídoto a essa onda de desinformação. E o Julian Assange uma pessoa que precisa ser defendida porque ele é o símbolo dessa luta pela verdade. Eu agradeço novamente ao Tutameia, vamos nessa. Amanhã, quarta-feira, 12 horas, em frente ao Consulado Britânico em São Paulo, lá em Pinheiros. Tá aqui, o Tutameia tá colocando aqui o bannerzinho, o folder. E vamos nessa, ajuda a gente a divulgar aí. E obrigado novamente aí. E um abração. Obrigado, Sérgio. Falou. Obrigada. Acho que então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Aí entra o Tutameia.